Oi, meu povo! E está no ar mais uma edição do programa Trem Mineiro. Eu sou Jaque Ventura, sejam todos bem-vindos. E a nossa prosa de hoje é sobre algo que atinge a todos nós, que é racismo estrutural. Você sabe o que é? Já passou por isso? E também tem as pérolas da Madame Jane. Ela! Massuelen Cristina, que é artista visual, nascida e criada em Sabará, Minas Gerais. Bacharel em psicologia pela Universidade FUMEC e tecnóloga em artes visuais pelo CICAUT, Centro Interescolar de Cultura, Arte, Linguagens e Tecnologias de Minas Gerais. Seu trabalho enquanto artista passa por várias linguagens onde busca explorar as diferentes formas de ver, ser e estar no mundo, ocupando e criando espaços de diálogo sobre o lugar do sujeito e o tempo que configura a memória e o afeto enquanto corpos negros. Artista premiada nos Prêmios Nacionais Itaú Cultura, Arte como Respiro e Prêmio Vozes Agudas para Mulheres Artistas. Massuelen realiza sua pesquisa sobre a corporeidade e a catarse afrodiaspórica, onde busca demonstrar, através de signos e significados, as escrevivências, memórias e realidades que permeiam sua ancestralidade. Seja bem-vinda, Massu! Bem, gente, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder ter essa conversa. Que delícia! Massu, antes de adentrar no nosso tema, o que é afrodiaspórica? Afrodiaspórica é a relação da diáspora negra, né? Todo esse caminho que foi perpassado pela população africana para vir para o Brasil. A gente chama de diáspora essa movimentação que aconteceu. E as pessoas que aqui vivem, que são proeminentes desse caminho passado, são pessoas que têm essa memória afrodiaspórica, né? Que perpassa pelo corpo e que está nas nossas vivências. São memórias de uma África em que nós não vivemos, mas é que ela está intrínseca na maneira como nos relacionamos e como construímos nossas vidas aqui no Brasil. Que incrível! Agora, Massu, o que é racismo estrutural? Racismo estrutural, a gente tem que entender várias questões. E a primeira e a mais difícil de se entender é que todos nós somos, independente de cor, raça ou credo, é racista de alguma forma. E isso é a melhor maneira de definir o racismo estrutural. Por quê? Estruturalmente, nossa sociedade ela foi construída a partir de um parâmetro que não é o nosso. Nós fomos construídos, enquanto sociedade, a partir de um parâmetro europeu, eurocêntrico, e esse padrão eurocêntrico não cabe dentro da maneira como nós, brasileiros, vivemos, né? Como a nossa sociedade deveria se construir de forma natural. Então, como toda a estrutura dessa sociedade, ela não é nossa, né? Nós copiamos um modelo que não é nossa, então, estruturalmente, nós agimos de maneira a negar algo que não está dentro dessa estrutura eurocêntrica, o que faz com que todos nós, de alguma maneira, agimos de forma racistas. Seja ela em relação a um racismo designado a pessoas negras, ou um racismo designado a pessoas de cor amarela ou pessoas indígenas, né? E aí, todo esse padrão, ele faz com que as estruturas de poder, com a maneira com que a gente se comporte em sociedade, leve a realizar atos racistas.
atos racistas que para muitas pessoas é normal, né? É normatizado. Então, a gente define o racismo estrutural dentro desse lugar, dentro de várias questões do cotidiano, várias questões do dia a dia, que aprendemos a agir dessa forma, porém, essa não é a forma natural brasileira de agir, mas sim estamos copiando um padrão que não é nosso. Então, estruturalmente, acaba com que o racismo ocorra. Que a pessoa pode identificar que está sofrendo um racismo estrutural? Ele requer um entendimento das conjunturas da sociedade em si, da classificação de dominância de classe, né? E tudo isso precisa de um entendimento muito grande, precisa de leitura, precisa de estudos, né? Identificar o racismo estrutural é muito difícil, né? Mas todo o incômodo, ele pode ser válido nessa hora de identificar, né? Se aconteceu algo com você e você não se sentiu confortável, né? Digo, por exemplo, no caso de uma pessoa negra, dentro de, por exemplo, o serviço, né? O trabalho, a rotina do trabalho. E aí houve alguma fala que você não concordou ou que te incomodou de alguma forma, você tem que repensar e dialogar dentro dessa fala para entender se aquilo foi ou não uma situação de racismo e se a pessoa ela entende que aquilo dentro do que ela foi criada, né, da ideia daquilo que ela teve dentro de casa ou na sua formação como pessoa no geral, se aquilo é o entendimento dela. Eu entendo as coisas de X maneira. Eu entendo que se tem duas pessoas dentro de uma sala, uma branca e uma preta, caiu algo no chão, eu vou pedir para a preta limpar. Então, porque a pessoa cresceu dentro dessa ideia de que o serviço subalterno ou qualquer outro tipo de serviço que envolva, por exemplo, a limpeza, que é o exemplo que eu dei, ela é dedicada única e exclusivamente para pessoas negras. Isso é uma forma de estrutura. Ela cresceu dentro dessa estrutura. Essa estrutura é uma estrutura racista, mas ela foi a maneira com a qual ela aprendeu. E isso gera em mim, pessoa que foi solicitada a limpar, um incômodo, porque tinha outra pessoa, mas ela escolheu a mim porque eu sou negra. Então, são situações difíceis, porque, no geral, elas acontecem no dia a dia. Porém, nós temos que desconstruir toda essa ideia, né? É um trabalho muito difícil, mas temos que desconstruir toda essa ideia e, como disse, toda essa estrutura que a sociedade nos coloca. Su, eu vou te contar uma experiência que eu passei. A minha família é uma família negra, que assim, toda família brasileira é uma miscigenação só. Então, nós temos italiano na família, nós temos indígenas na nossa família. E eu nasci com o cabelo extremamente cacheado. E no meu local de trabalho, como meu cabelo era muito cacheado, a forma que eu tinha de cuidar dele, eu sempre lavava para poder sair. Quando eu cheguei no meu local de trabalho, o meu superior virou para mim e falou assim: "Ai, isso eu era adolescente, era". Então, você acabou de vir do motel? Eu olhei assim para ele e falei assim: "Mas por quê?". "Uai, esse cabelo molhado aí, você acabou de vir do motel". Consequência disso, há 20 anos eu não consigo usar o meu cabelo natural. Eu mantenho ele sempre assim. Eu me tornei escrava da escova, da prancha de alisamento, porque eu não consigo me olhar para o espelho e ver o meu cabelo natural. Isso seria uma forma de racismo estrutural? Uma coisa aparentemente simples, mas que assim mudou completamente a minha estrutura de vida. A maneira que a gente é colocado, né? Cabelo é uma expressão muito forte, identitária, né?
o meu cabelo, por exemplo, ele nem sempre foi assim, né? Durante muitos anos também eu passei pelo processo de alisamento, né? Porque nós tentamos nos encaixar dentro dessa estrutura. E as pessoas ao nosso redor, o tempo todo, tentam nos colocar dentro desse lugar de uma padronização, como eu disse no início, eurocêntrica, né? De uma imagem eurocêntrica de comportamento. Então, o cabelo comportado, né, o cabelo liso, os fios no lugar, eles são o padrão da sociedade, né? Eles são o padrão que a sociedade impõe para a gente. Então, essas formas de repressão, né, porque são formas de repressão, principalmente com nós mulheres, elas dizem muito realmente sobre a estrutura da sociedade e sim podem classificar racismo estrutural. E é importante combater isso, só que não é fácil, né? Sair desse estigma todo que a sociedade impõe pra gente é uma batalha muito grande. Por exemplo, eu parei de alisar o cabelo em 2016, quando eu me formei na faculdade de psicologia. Antes disso também, eu passava por essas mesmas situações no serviço, porque, por exemplo, eu mantinha meu cabelo também molhado mais dias, porque era a maneira dele ficar mais baixo possível, né? E natural. Uhum. E aí, também me vendo nessa situação de ter que lavar o cabelo todo dia, né? Para manter ele minimamente comportado, né? Para assim como as pessoas colocavam. Me gerou incômodo, então eu preferi alisar. E aí tem várias questões, né? Que são muitas histórias. Quem não tem essas histórias para contar, né? E aí a gente vai desconstruindo, né? Então, a maneira. Hoje eu digo que quanto mais alto o meu cabelo, eu sinto que mais desconstruída eu me torno, né? Mais desconstruída, mais quebrando os padrões que tentaram me impor durante todos os anos da minha vida. Eu me sinto mais livre, né? E linda, né? Você é linda. E cada pessoa tem a sua beleza. E isso precisa ser realmente, como você colocou, desconstruído. Aí, nesse ponto que nós estamos abordando, seria a famosa ditadura da beleza que a gente se vê refém. Então, você não pode ser mais cheinha. Se você é magra demais, é problema. Se você é mais cheinha, é problema. Se você é pequena, é problema. Se é muito alta, é problema. Então, por que não aceitar a diferença do seu próximo, né? Cada um tem a sua peculiaridade. Exatamente. O Brasil e o brasileiro, né, seria, então, uma das nações mais mistas do mundo, né? Igual você disse, todas as origens que tem dentro da sua família. E aí a gente para pensar nisso, né? De toda a construção de miscigenação que nós tivemos aqui no Brasil. E aí eu tenho só um adendo para fazer, que isso vem muito dessa construção de racismo estrutural, que é essa miscigenação, né? Existe todo um planejamento que ocorreu durante os anos de 1800, em que foi construída a ideia do que foi chamado na época de eugenismo, né? Que a ideia era o máximo de pessoas brancas se relacionarem com pessoas negras para que a sociedade brasileira fosse embranquecida. Foi uma medida dada pelo governo em época, né? Quem estava governando em época, para que as futuras gerações brasileiras elas tivessem o aspecto mais europeu possível. Então, eles queriam extinguir ao máximo a tonalidade de pele mais escura, fazendo com que essas relações miscigenadas criassem uma futura nação brasileira branca, mais próxima da Europa. Então, são estruturas reais da nossa sociedade. Isso foi criado, né,
por governantes, isso foi pensado por pessoas, por cientistas na época, para que hoje a gente estivesse nesse lugar mesmo de estruturação de sociedade embranquecida, né? Que nós tivéssemos padrões europeus. Só que não funcionou, né? Não deu certo, né? Não pelo fato de não sermos miscigenados. Nós somos bastante miscigenados, mas pela força da cor, da cor negra, não ir para além da representação da nossa identidade enquanto pessoas negras, vai para além da tonalidade da nossa pele. Então, por mais que a gente seja uma nação miscigenada, muitas pessoas hoje em dia, né, tidas pelo IBGE enquanto pardas, né, têm ações dentro da movimentação do movimento negro, tem ações de reconhecimento e se reconhecer e reconhecer todas essas raízes muito mais forte, e que não era o que as pessoas que pensaram lá atrás no eugenismo pensavam que iria acontecer. Massu Almeida fala sobre a questão da meritocracia. Ele diz que o discurso sobre meritocracia possibilita as desigualdades raciais que a pobreza, o desemprego e a privação material ocasionam, sejam compreendidas como falta de mérito das pessoas. Você concorda? Qual que é a sua opinião sobre isso? Meritocracia é um assunto um pouco difícil de se discutir, mas sim, a sociedade ela é muito meritocrática, né? E aí a gente tem várias questões dentro dessa fala do Silvio. A cultura da sociedade, ela faz com que nós acreditemos que o nosso lugar não são lugares de poder, né? É que nós não temos direito de ocupar esses lugares de poder. Até porque a maioria dos lugares de poder, eles são passados de forma meritocrata, de pai para filho, né? Então, se eu sou dono de uma empresa, meu ser dono dessa empresa, então, geralmente, a gente fica dentro desse patamar. Então, por exemplo, se eu estou exercendo uma função dentro de uma empresa, mas eu tenho uma formação muito melhor até que meu chefe, ou um entendimento muito melhor do que o meu chefe, isso é omitido de alguma forma, né? Ou não levado em consideração, por eu não ser, não estar nessa linha de sucessão de alguma forma. Então, muito se perde nessa relação, né? Nessa relação de meritocracia. Porque construções coletivas, hoje em dia, elas dão uma força muito maior para várias coisas dentro da nossa sociedade. Então, é algo muito complexo, né? Que vem de toda a estrutura da sociedade, vem de toda a estrutura racista estrutural mesmo, né? E do lugar onde que eu quero estar, e do lugar que me colocam, né? E do lugar das pessoas que vivem dentro dessa lógica meritocrata. Aí, para mais claramente para quem às vezes não sabe o que é meritocracia, então eu vou usar um exemplo, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Seria, por exemplo, uma vaga administrativa de gerente. Se vai uma pessoa branca, uma pessoa negra e uma pessoa indígena ou uma pessoa LGBTQI+, aí, mesmo que todas elas tenham a mesma formação, e às vezes tendo uma pessoa negra ou indígena estudado numa escola melhor do que a pessoa branca, a branca tem a maior possibilidade de conseguir essa vaga pelo fato de ter a pele clara, de ser aceitável na sociedade. É isso mesmo, Massu? É exatamente isso. Acha, assim,
É difícil generalizar. Isso não acontece em todos os lugares. Igual eu disse, a gente está numa fase de desconstrução de toda essa ideia. Mas, em sua grande maioria, infelizmente, sim. Eu digo assim com veemência. Em situações que eu já vivenciei até no meu local de trabalho. Uma pessoa branca, por exemplo, quando eu tiro férias no meu local de trabalho, eu sou substituída, né? A empresa manda um substituto para exercer minimamente a minha função enquanto eu estou de férias. E aí, o que acontece? Um ano eu fui substituída por uma pessoa branca. E essa pessoa branca não tinha a mesma formação do que eu. Então, geralmente, eu deixo um caderno preparatório para quem vai vir me substituir. E aí, ela literalmente não fez nada enquanto eu estava de férias, porque quando eu voltei eu tive que fazer tudo. Mas todo mundo amou ela. Amou. Amou, assim, no sentido de cogitarem, inclusive, a minha substituição. E aí, quando eu perguntava para as pessoas não sabiam o nome dela. Elas falavam assim, a Branquinha era muito legal. Então, a gente vê nesse exemplo prático o tanto que cor da pele é mérito. Então, a pessoa não guarda o nome da pessoa, mas lembra que ela era branca. Então, a Branquinha era melhor do que eu. Caramba, eu fiquei literalmente sem palavras. Massu, nós vamos fazer uma pausinha agora e chamar a Madame Jane, ver qual é a pérola que ela vai trazer para a gente. Madame Jane, cadê você, minha filha? Tudo bem com você? Eu tô bem, e tu? Tudo bem. Você tá com uma presença super de peso hoje, hein? Incrível! Muito bom, muito bom. E eu tô aprendendo muito aqui hoje, viu? Eu também. Eu também. Mas eu trouxe uma adivinha. Eu quero ver se a Massu vai saber. Preparado? Bora! Sou alto quando jovem e baixo quando velho. Brilho com a vida e o vento é o meu maior inimigo. O que sou? Me sigam para mais dicas e a resposta estará lá no meu Instagram. Ô, Madame Jane, ultimamente você tá pegando pesado, hein? Até hoje eu só soube uma ou duas das que você contou. Eu não sou. É facinho, facinho. Você sabe, Massu? Não sei. Eu tô aqui pensando, mas eu não sei. Eu sempre fui péssima em adivinhação. Duas. Bom, se souber, conta lá no Instagram da Madame Jane, @Madame Jane Oficial. Eu já tô curiosa para saber o que é. Mas, na sua opinião, para que o nosso país progrida, mesmo durante a pandemia, precisa rever e muito seus conceitos? O Brasil atual, né, está sendo um pouco mais difícil dizer isso, né? Enfim, o Brasil, mesmo em pandemia, ainda precisa rever vários conceitos, né? Conceitos esses que partem, inclusive, de leis, né? Questões constitucionais que não cabem mais dentro daquilo que a gente vive hoje enquanto sociedade. Então, principalmente questões educacionais. Então, penso
penso que a formação e as mudanças que precisam ser feitas no nosso país, eles têm que começar dentro da educação básica, né? A maneira como a gente educa, a maneira como as matérias são tidas ou não tidas, elas precisam mudar com urgência para acompanhar mesmo o crescimento, a globalização, né? É claro que a gente teve que se adaptar muito dentro da pandemia em relação a muitas coisas precisam e estão sendo adaptadas. Mas estruturalmente o Brasil ele precisa se rever enquanto nação, né? Porque nós somos muito múltiplos, nós somos, né? Nós não cabemos dentro de uma caixinha, temos que rever toda essa questão de latinidade, né? Porque nós somos um país latino muito forte, que não é, que dentro da nossa estrutura de governo não é reconhecida. Verdade. Enquanto artista e principalmente ser mulher, você se relaciona com tudo isso? Está relacionado ao meu trabalho enquanto artista, né? Todas as minhas criações, sejam todos os vídeos, minhas pinturas, tudo que eu crio diz muito sobre isso. O meu trabalho enquanto artista, ele fala muito sobre esse cotidiano, sobre essas relações de poder dentro da sociedade, sobre a visão marginal, né, da margem, e como essa margem sustenta o centro, e ela não é vista, né, é invisibilizada de determinada forma. Então, se colocar nesse lugar, para mim, é muito importante, né? Me expressar enquanto artista dentro dessa ideia, para mim, também é muito importante. E isso nitidamente pode ser visto no meu trabalho, principalmente as questões de ser mulher nesse mundo, né? E todo o peso que a gente carrega e todas as responsabilidades que a gente carrega de determinada forma. E ser mulher negra e todos os estigmas que a mulher negra tem, todos os preconceitos que a gente vive e tudo que as pessoas, que todo o imaginário coletivo, né? Tudo aquilo que a sociedade estruturou para nós mulheres negras, e tudo isso, como a gente encara isso e como é a verdade, né? Então, isso está bem ligado dentro do meu trabalho. E como que a gente pode se tocar que está praticando racismo estrutural, com a consciência, falar, opa, eu preciso dar uma repaginada aí, recomeçar meu caminho, mudar algumas coisas. Como isso é possível? Olha, o que eu recomendo, eu acho que são formas, assim, digamos, mais acessíveis de você entender várias questões, são filmes e séries, né? É como se você encarasse uma realidade a qual muitas vezes você deixa de lado assistindo alguma coisa. Então, eu acho que essa é uma linguagem que tem uma forma de chegar mais próxima das pessoas. Eu vou dar um exemplo que parece que muita gente às vezes não repara, mas eu vou te dar um exemplo de uma série que é, por exemplo, Todo Mundo Odeia o Chris, que é uma série que é de fácil acesso e muita gente já assistiu, e às vezes é bom você dar um outro olhar para essa série. Ela tem algumas exemplificações de racismo estrutural muito importantes que fazem com que a pessoa veja e pensa, nossa, isso aqui já aconteceu comigo, nossa, isso aconteceu com um amigo meu e a pessoa estava sendo racista com ele e eu poderia ter feito alguma coisa, ou ter falado alguma coisa, ou agido de determinada forma. A relação da senhora Morello, que é a professora do Cris, e o Cris, é totalmente uma relação de racismo estrutural. A senhora Morello não tem tem todas as concepções que ela passa, que ela entende de como das dificuldades que possivelmente o Cris enfrentaria, que é o entendimento que ela tem sobre como funcionam famílias negras e como um negro vive. E é
quer saber da individualidade do Chris naquela relação ali. Ela joga para ele um generalizado, né? E aí ela está sendo racista estrutural. E ela não entende que ela está sendo racista estrutural, porque é a maneira como ela foi criada, é a maneira como ela entendeu. Então, vale a pena reassistir, por exemplo, essa série, e rever isso, né? E rever todas essas questões e todas essas relações que tem dentro dessa série. Além de ter muitos livros hoje em dia, né, que falam sobre isso, tem a Djamila Ribeiro, que é uma autora incrível, que tem uma série de livros que tratam sobre essa questão, né? Tem a Sueli Carneiro, que é também uma pessoa que eu recomendo em todos os livros dela. Tem a Neuza Santos Souza, que também é uma escritora que escreveu um livro muito bom sobre essa questão da estrutura da sociedade. E tem o próprio... Tem essas dicas que eu dou para as pessoas verem e repensarem a sua relação com as pessoas que estão ao seu redor. Você me fez pensar, então, que é importantíssimo nós tomarmos um cuidado exacerbado com o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Porque se eu acho normal, tolerável, dizer para ele que o legal é ser branco, eu estou ensinando para ele ser racista. Vai muito mais além do que a gente acha que está falando e fazendo. É uma questão, assim, uma fala, por mais mínima que seja, ela pode dizer sobre o futuro de uma criança, né? A maneira como ela vai levar dali para frente, né? É por isso que eu falo, trabalhar essas questões na educação básica é o mais importante. Porque por mais que a criança ouça isso, esporadicamente ou não, dentro de casa, se isso for quebrado dentro da escola, ela vai se questionar e vai questionar, inclusive, os pais. Então, é uma via de mão dupla, né? Quebrar essa construção. Exatamente, essa educação, entendeu? Então, eu acho que a melhor maneira de lutar contra isso é esse investimento nas crianças. Não que eu não ache que o adulto consiga mudar. Consegue sim mudar, mas ele tem que querer mudar. E a criança, como ela está num processo de aprendizado, então é muito mais fácil você lidar com isso daqui para frente. Márcio, eu vou te pedir para comentar a seguinte: uma pessoa não nasce branca ou negra, mas torna-se a partir do momento em que seu corpo e sua mente são conectados a toda uma rede de sentidos compartilhados coletivamente, cuja existência antecede a formação de sua consciência e de seus efeitos. Essa frase é de Almeida, 2018, página 53. Então, por essa frase, como eu citei anteriormente, alguns autores, né, de algum peso, né, a Neuza Santos Souza, ela era, né, infelizmente ela não está mais entre nós, uma autora negra de um livro que se chama Tornar-se Negro. Que esse livro, ela traz toda essa concepção de um negro em ascensão, em que ela fala sobre essa questão de não nascermos negros, por assim dizer, mas nos tornar a partir do lugar onde a sociedade nos coloca. A partir do momento em que eu nasço, obviamente, a minha cor de pele, ela tem uma diferenciação da cor de pele de uma pessoa branca. A partir do momento em que eu entro em contato com outras pessoas brancas, eu vou entender que existe uma diferenciação ali. Mas o peso dessa diferenciação, quem dá é o outro. Quem me coloca no lugar de melhor ou pior
que aquela pessoa que está convivendo comigo, aquela pessoa branca que está convivendo comigo, sempre é o outro. Então, a partir do momento que você é uma criança negra, dentro do convívio com outras pessoas que são pessoas brancas, para todas as crianças que são ali, elas são apenas crianças. Mas existe o local em que essa criança negra é colocada dentro desse convívio, né? A maneira como as pessoas vão tratá-la, as diferenciações que as pessoas vão ter ao longo dessa vivência dela com outras pessoas brancas, que vão fazer com que ela entenda que existe outra questão ali, que ela não pode mais ser só uma criança. Então, ela vai ser uma criança negra, né? Então, nós nos tornamos negro para além do tom da pele. Então, o tom da pele, obviamente, é uma diferenciação, mas não é a única diferenciação, né? É uma diferenciação estética, que vai fazer com que a gente se torne negro mediante a nossa relação com outras pessoas brancas, diante da diferenciação que o outro faz da gente. E essa frase diz muito sobre isso, que esse lugar da diferença, ele é imposto, né? E ele vai para além da relação que eu estou tendo com aquela outra criança branca. Ele vai dizer sobre a relação que os meus pais tiveram, sobre a relação que os pais das outras crianças com as quais eu convivo tiveram. E aí vai refletir diretamente na maneira com que eu vou ser tratada. Então, sim, realmente nos tornamos negro, e a sociedade nos coloca também em caixas, em lugares, né, ao longo da nossa vivência. Massu, aqui a gente fez uma pequena abordagem sobre esse assunto, pequena mesmo, porque é um tema com muitos subtemas a serem tratados. Quem quiser se aprofundar nesse estudo, ou até mesmo se conhecer melhor, porque tem muita gente que não sabe que é negra, às vezes é uma pessoa negra de pele clara, é uma situação que a gente já viu acontecer várias vezes. Como que é possível, ou onde a pessoa pode procurar para ter orientações, se a pessoa passou por alguma situação de racismo estrutural, onde ela encontra, eu vou usar o termo abrigo, mas eu acredito que seria melhor orientação, onde ela consegue isso? Vou mostrar para vocês um livro. Tá dando para enxergar direitinho? Tá dando, sim. O nome desse Negra, Máscaras Brancas. Ele é um livro que fala muito sobre essa questão, né? Além dos outros livros que eu citei anteriormente. É uma leitura, assim, digamos que obrigatória, devia estar no currículo escolar, em que a gente vem tratando sobre isso, né? Muitas pessoas realmente, elas têm todo um histórico e vivência de uma certa negritude, porém com uma pele mais clara, e não assumem pelas dificuldades que obviamente já são de conhecimentos gerais, que é estar nesse lugar de ser uma pessoa negra. E se entender nesse lugar, se entender enquanto negro, e todo o peso que se entender negro carrega, é uma questão de você entender todas as vivências que perpassam a sua ancestralidade. Tudo aquilo que vem da sua família, tudo aquilo que vem desse lugar em que você quer estar, né? Está além disso, além daquilo que estão vendo, né? Porque ser negro não é só cor de pele, né? Tem toda uma vivência, todo um corporal ali envolvido, que é o que eu estudo muito, né? Essa questão da corporeidade, todo um rito que vai para além da tonalidade de pele. Então, o que é recomendado é essa leitura, né? Essa leitura, esse entendimento, essa conversa, diálogo, que eu acho que a escuta é algo muito forte dentro, para você entender todas essas questões de racismo,
se escutar, escutar o seu corpo, escutar a sua família, escutar as pessoas que fazem parte dessa sua história, de uma maneira geral, tanto para identificar casos de racismo, ou até para pessoas que acreditam, acham ou têm dúvidas se elas são negras ou não, né? Por esses traços, né, que as pessoas têm estético, ou pela maneira que elas se comportam, ou não conseguir se encaixar nesse lugar que é aquilo que a gente conversou ao longo dessa conversa, né? Não se encaixar dentro desse lugar que as pessoas te colocaram o tempo todo, de se escutar e escutar o outro que está dentro da sua família, que está ao seu redor, né? E estudar e ler, ver filmes, ver séries, principalmente leitura. Leitura é a base, é o entendimento, é aquilo que eu falei também, educação, né? Esse investimento na sua educação enquanto adulto, de ir para além daquilo que é a única coisa que eles colocam para você ler, e pesquisar, né? A vida é uma eterna pesquisa, é o que eu sempre digo. Seria basicamente uma autodescoberta e também um conhecer melhor dos seus antepassados, né? Coisa que basicamente hoje a gente não faz. Sabe? De rever sua árvore genealógica, apesar que apenas ter mas meu tataravô era negro, então eu sou negra. Não é o bastante, né? Porque, como a gente disse também ao longo dessa conversa, tem todas as questões de miscigenação que vieram ao longo desse tempo, né? Mas a gente tem que entender também esse lugar e sentir esse lugar, né? Sentir também espiritualmente falando e esteticamente falando. Massu, quais são as suas redes sociais? Quer saber mais sobre o meu trabalho, pode me seguir no Instagram, né? @massu com 2 U, 2 S e 2 U, Cristina. Também o coletivo, que é o coletivo Corporeidade, né? É o @coletivo Corporeidade. Que quem quiser procurar, pode procurar para poder saber mais, e a gente vai compartilhando coisas por lá. Massu, a gente está encerrando. Nossa, sim, foi uma aula, eu aprendi muito. É uma honra receber sobre esse tema que hoje está assim, tão em voga, que de certa forma isso acontece toda hora, todo dia, e às vezes a gente nem sabe que está se passando por isso. Então, muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite e poder prosear um tiquinho sobre esse tema, racismo estrutural. Obrigada pelo convite, gente. Estou super aberta, estou às ordens, qualquer coisa, quem precisar, quem assistiu o programa, quiser conversar mais sobre o tema, quiser conversar sobre outros temas, eu estou também à disposição. E é isso, né? A gente tem que ir quebrando todas as estruturas de poder. Nós temos que reconstruir a maneira como a gente enxerga a vida, né? Para poder ter uma nova sociedade e ter vivências mais dignas, por assim dizer. Não, realmente foi um grande aprendizado, Massu. A gente quer mandar um beijo aqui para o Nereu, que foi professor da minha irmã, e agradecê-lo pela indicação da Massu, ó. A indicação do Pimpa. Valeu, Nereu! Mas nosso programa de hoje está chegando ao fim. Mas a gente está de volta aqui nesse mesmo horário. Acompanhe as nossas redes sociais, @TremMineiroTV. Se quiser encaminhar algum tema, tiver alguma dúvida, pra gente, encaminha lá para a nossa produção. O DDD é 31 97519 0147. Gratidão pela sua companhia. Um cheiro e um queijo.
Tchau, gente!